No vídeo de hoje eu vou falar sobre a relação de trabalho com o empregador aqui na Holanda. Eu tenho aqui no canal vários vídeos sobre mercado de trabalho, sobre arrumar um emprego, mas também sobre algumas regras de como funcionam as leis, né, as coisas básicas da lei trabalhista ou das relações de trabalho aqui na Holanda, como tipos de contrato, questões de rescisão de contrato de trabalho, seguro-desemprego, enfim, tem uma playlist aqui no canal só sobre trabalho na Holanda, carreira e trabalho na Holanda. Se você está chegando aqui nesse canal por esse vídeo, assista essa playlist que ela é muito importante, é muito útil, tem muita informação bacana. E eu tô falando isso também por quê? Porque né, até muita gente assiste esses meus vídeos e acaba mandando comentários ou até me procurando lá no Instagram, relatando algumas situações, tirando dúvidas, às vezes até, sobre essa questão da relação com o empregador, né? E assim, a conclusão que eu vou chegando cada vez mais é o quão vulnerável a gente fica na mão do empregador quando a gente tem duas grandes questões, né? Um é não conhecer muito bem como funciona a lei trabalhista daqui e até ter alguma dificuldade para procurar pesquisar sobre isso, né? Até pela barreira do idioma. E a segunda é justamente o idioma, que às vezes a gente acaba entrando em situações por realmente não entender direito ou perder algum pedaço da conversa pela questão de a gente não estar falando no nosso idioma nativo. A gente está falando em holandês, ou a gente está falando em inglês, e mesmo quando a gente é fluente, a gente acaba às vezes perdendo alguma coisa ali da conversa e isso acaba colocando a gente numa situação muito frágil. Mas o meu principal ponto é o quanto, né, por a gente ser imigrante e gente ruim tem no mundo inteiro, inclusive aqui na Holanda. Então, chefe abusivo, né? Pessoas que querem se aproveitar da sua situação para se dar bem, você vai encontrar no Brasil e você vai encontrar aqui também. Isso não é privilégio de nenhum país. E quando a gente se depara com esse tipo de pessoa, quando a gente não conhece as leis, quando a gente não sabe as regras, quando a gente não sabe nada, a gente fica extremamente vulnerável na mão dessas pessoas. E eu tô falando isso justamente por uma situação que aconteceu comigo, mas também por comentários que eu recebo, que aí eu vejo assim que tem gente até em situações piores. Então, teve uma pessoa, por exemplo, que o chefe deu uma justificativa que jamais poderia ter sido dada para aquela pessoa. Aquela justificativa jamais poderia ter sido dada. E a pessoa, depois, num segundo momento, conversando com o RH, e na verdade ela não foi denunciar nada para o RH, a pessoa nem sabia que aquilo não era permitido. O RH sabia que não era permitido, não falou isso para a funcionária, mas chegou, provavelmente deu uma enquadrada no chefe e aí azedou bastante a relação dessa pessoa com o chefe. E aí, né, o duro quando chega nesse ponto é porque, primeiro, que às vezes a gente não sabe os nossos direitos, até para contestar o chefe ali na hora, até para, né, poder argumentar com a pessoa. Né? Às vezes não é nem entrar numa briga, entrar num processo, mas argumentar mesmo. Às vezes a gente tem essa grande dificuldade de argumentar. E aí eu queria, assim, dar algumas dicas e dizer algumas coisas que a gente precisa ter na cabeça e que a gente pode usar a nosso favor nesses momentos decisivos, nesses momentos de interação mais importantes com o empregador. E a primeira coisa de tudo que eu vou dizer é procurar informação. Então, assim, aqui no canal tem vários vídeos interessantes que eu recomendo que você assista. Nos sites do governo tem várias, né, tem a resposta de várias dúvidas e várias perguntas que a gente tem de maneira bem didática, que não é um advogado falando com termos técnicos, mas é uma maneira bem didática. É verdade que isso está escrito em holandês, mas como é que você vai fazer? Escreve sua dúvida em português, coloca no Google Tradutor ou qualquer outro aplicativo de tradução que você tenha e joga no Google. Quando você joga no Google, muitas vezes vai aparecer algum site do governo, que sempre começa com Rijks alguma coisa, Rijksoverheid, Rijks que são os sites do governo, que você vê que tem um visual assim branco e azul, tem aquele loginho do governo, que são os sites mais confiáveis para você procurar esse tipo de informação. Então, assim, fora tudo isso, quando você joga perguntas, por exemplo, relacionadas a tema de trabalho, sempre vai aparecer sites de várias consultorias jurídicas dando algum parecer ou explicando alguma situação que muitas vezes é exatamente aquilo que você está perguntando. E isso também é uma maneira de você saber o que você tem direito e o que você não tem direito, para você não ficar na mão de um empregador que às vezes é bem abusivo e está abusando do seu desconhecimento para tirar vantagem de você.
A segunda coisa, né, que uma pessoa me procurou numa situação específica e falou que o empregador disse que ela não poderia fazer uma gravação da conversa, né? E aí eu fui pesquisar isso porque eu me arrependo de não ter feito algumas gravações de algumas conversas que eu tive com o meu empregador. Eu tenho também um vídeo aqui no canal que eu conto a xenofobia que eu sofri na empresa que eu trabalhava. Então essa é uma situação que me arrependo muito de não ter gravado, porque naquele momento eu confiava demais no meu chefe, eu gostava muito dele, achava que ele era justo, mas eu fui descobrir da pior maneira possível que eu estava muito enganada e ali eu já não tinha muito o que fazer e o que ele me falou foi entre quatro paredes, só eu e ele, conversando numa sala de reunião com mais ninguém em volta, então para sempre vai ser a minha palavra contra dele, eu não tenho como provar. E aí, né, tem uma outra amiga numa outra situação que nem tem nada a ver com o trabalho, que fez uma gravação numa situação específica e conversando com o advogado disse que a gravação era válida e poderia ser usado como prova, que foi algo muito bom que ela, né, uma ideia muito boa que ela teve. E aí eu fui pesquisar sobre isso, se a gente pode ou não gravar uma conversa com o empregador num momento como esse, como quando você vai fazer a renovação de um contrato, ou quando você está negociando um salário, ou alguma coisa específica do dia a dia de trabalho que você tem dúvida se o que está sendo dito ali está certo ou está errado. E aí eu achei vários sites, né, vários sites sindicais. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo de tudo isso que eu tô falando, né, de onde eu achei isso. Mas eu vi vários sites explicando o seguinte: é permitido que você, como pessoa física, faça a gravação de uma conversa que você tem, por exemplo, com o seu empregador, desde que seja você como pessoa física. Então, por exemplo, o meu chefe vai conversar comigo sobre a renovação de um contrato. Eu posso pegar meu celular, colocar para gravar. Não sou obrigada a dizer a ele que eu estou gravando a ligação, porque nessas condições, primeiro, eu estou participando da conversa. Então, uma conversa que eu sou parte dela e que eu, segundo, sou pessoa física nessa conversa, né? Então, a gente está tratando do meu contrato de trabalho. Então, eu, pessoa física, mesmo, né, falando com a empresa, nessas condições eu posso, sim, gravar a conversa e eu não sou obrigada a informar que eu estou gravando a conversa. Nesse caso, não se aplica, por exemplo, a lei da proteção de dados, que é muito forte na Holanda. É muito forte na Holanda. Mas, nesse caso, como pessoa física, eu posso fazer isso e não existe nenhuma punição, não é crime, como, né, uma vez uma pessoa veio me comentar que o empregador falou que isso era crime. Não, nessa circunstância, não é crime, não é punível e não vai acontecer nada com você. Então, Então, eu recomendo fortemente que quando você vai ter esse tipo de conversa com o seu chefe, discretamente, antes de entrar na reunião, liga o gravador do seu celular, bota o celular no bolso e deixa gravando a conversa. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que a gente não tá fazendo isso na nossa língua mãe. E às vezes surgem termos, palavras, coisas que você não entende ali na hora, que você acha que entendeu o contexto e na hora passa. Mas depois, em casa, na calma, e aí se você tem um partner que, por exemplo, fala o idioma, ou mesmo que não fala idioma, mas você tem um partner, você tem alguém, um amigo, uma amiga, para ouvir a conversa com você e ver se realmente, né, tá tudo certo, se você ficou na dúvida de alguma coisa, é uma boa maneira de depois, na hora que baixa a adrenalina, você ouvir com calma, para você, né, tentar entender se aquilo tá certo. O segundo motivo é que se rolou alguma coisa errada nessa conversa, você tem uma prova daquilo que foi falado. Porque se você não tem uma prova do que foi falado, você está completamente frágil e até se houver uma transgressão grave, como aconteceu aí com algumas pessoas, aconteceu comigo, né? Da questão da xenofobia, que a justificativa que ele me deu foi totalmente xenofóbica. Se eu tivesse gravado aquela conversa entre a gente, eu poderia usar num processo contra a empresa, eu poderia levar para um advogado. E isso seria usado sim como prova e valeria, e eu poderia ter processado a empresa para exigir o que era justo, né? Porque não é que eu estou fazendo escândalo, isso aí exigir o que é justo. E no meu caso, que a relação já tinha ido para o esgoto, faria todo sentido ter feito isso, mas, né, tem outras questões em relação a processar a empresa, mas essa é uma questão grave, que é a chance de eu ganhar também não é tão grande porque eu não tenho como provar. Então,
é melhor não dizer que está gravando, já que a gente pode não dizer que está gravando, é melhor não dizer para não azedar a relação e principalmente para a pessoa, né, deixar o chefe falar o que ele quer falar, né, do jeito que ele quer falar. E guarde essa gravação. Não necessariamente você vai usar no processo, não necessariamente, né, você vai usar isso contra a empresa, mas é bom a gente ter isso guardado, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então eu já tive situações, inclusive no Brasil, que na hora eu relevei as coisas e pensei, tudo bem, deixa pra lá, tá errado, mas eu não vou fazer nada. E que hoje em dia eu me arrependo. E que se eu tivesse uma maneira de provar certas coisas e ir atrás dos meus direitos, eu iria. Então, mesmo que no momento você ainda esteja num romance com a empresa e a situação toda, é sempre bom ter esse tipo de coisa guardada para se amanhã alguma coisa muda. Às vezes a pessoa vai querer virar isso contra você e você tem que provar que você tem como provar que você estava certo. Então, gravar não é crime, nesse contexto é permitido. O que você não pode fazer é pegar um gravador ou um celular, deixar numa sala onde seu chefe está lá fazendo a reunião com alguém e você não está presente nisso e deixar lá gravando e usar essa gravação. Isso não é permitido, porque isso é considerado espionagem. E aí realmente tem punição. Outra coisa que não é permitida é você pegar essa gravação que você fez com o seu chefe aí, que é permitido fazer, você pegar e divulgar ela nas redes sociais. Porque aí você não está usando ela de maneira privada, você está publicando isso. E aí você está fazendo uma exposição da empresa e da pessoa do seu chefe, e aí sim você vai ferir a lei de proteção de dados. Numa questão de um processo ou de uma negociação com a empresa, onde você vai, por exemplo, entrar com um advogado, com ajuda jurídica, alguma coisa do tipo, aí sim você está fazendo de uma maneira privada, porque você está usando para você se defender e você não está expondo isso publicamente, você está expondo ali no contexto daquela conversa e está expondo ali diretamente entre você, o seu advogado, se você tem um advogado, e as pessoas envolvidas diretamente nesse assunto da empresa. Então você está fazendo de uma maneira privada, você está fazendo de uma maneira mais confidencial. Então, nesse caso, é sim permitido. Então, o que eu queria trazer nesse vídeo é mais uma vez que eu já trouxe isso em relação a outros assuntos, mas pegando esses ganchos desses comentários que eu tenho recebido nos casos que eu tenho lido aí até nos grupos, acho que é importante a gente se precaver. Tentar fazer tudo por e-mail, essas negociações, o melhor de tudo é, se possível, fazer por e-mail. Você está entrando na empresa, receba o contrato por e-mail. Tem dúvidas? Tem uma coisa escrita no contrato que eu não entendi, estou na dúvida. Mande um e-mail para a empresa perguntando. Se a empresa ligar falando para você, tudo bem. Mas assim, né, se tiver como você gravar, ótimo. Se não tiver, você pede para a empresa, tudo bem, você pode só formalizar isso por e-mail? Porque a empresa não deveria ter nenhum problema em formalizar nada por e-mail, né? A relação tem que ser limpa e clara para todo mundo. Então, sempre tenta puxar as coisas por e-mail, até porque para a gente ler e entender em outro idioma também é bem mais fácil do que falando. E no e-mail você tem uma prova mais simples, mais clara, né? Quem mandou e-mail sabe que está mandando e-mail, então tente toda vez ter algo escrito. Mas como nem sempre é possível, saiba que você pode usar esse recurso da gravação. Eu não entraria numa reunião falando pro cara, estou gravando o que você está falando, e mesmo depois da reunião não avisaria que eu gravei, para não criar um clima dentro da empresa, para não criar um clima com a pessoa, para não criar um nível de desconfiança. Eu realmente guardaria para mim, e depois, no meu íntimo aqui da minha vida, decidiria se eu vou usar isso para alguma coisa ou não. Por fim, o que eu queria dizer é, eu vou dar um conselho assim que varia muito, porque depende muito de empresa para empresa, né? Eu trabalhava numa empresa muito pequena e até hoje eu tenho dúvidas em relação ao RH da empresa que eu trabalhava, porque como era muito pequena a empresa, eu não sei até onde o RH realmente tinha uma certa independência e liberdade de agir em relação a outras pessoas da empresa, né? Eu me reportava para uma pessoa de cargo muito alto na empresa, então eu não sei até onde o RH realmente tinha liberdade de agir dentro do contexto da empresa que eu trabalhava. Mas, em geral, principalmente nas empresas grandes, o RH tende a ser um terreno neutro. Então, quando você está tendo problemas com o seu chefe direto, que a comunicação não está fluindo, ou ele não está respeitando os seus direitos, ou ele não está cumprindo o que está no contrato,
você deve sim recorrer aos recursos humanos, porque os recursos humanos deveria ser um setor independente e principalmente imparcial. Então, quando tem uma demanda dessa, às vezes o chefe direto, às vezes ele nem sabe o que ele está falando. Às vezes ele tem dificuldade de saber as regras. Às vezes ele tem dificuldade de entender como comunicar certas coisas e acaba comunicando de uma maneira errada ou acaba tomando decisões erradas. Então o RH deveria ser esse departamento que não só ajuda a esse chefe, né? Não só vai lá e dar um coach nesse chefe para ele saber o que ele tem que falar, o que ele pode fazer, o que ele não pode, o que é permitido por lei, o que não é permitido, mas também apoiar o empregado para que o empregado esteja não só dentro das condições adequadas de trabalho, mas para que ele também seja feliz, esteja bem colocado ali, né? Tudo seja justo para esse funcionário. Como eu falei, varia muito de empresa para empresa, né? Depende do porte da empresa, depende da estrutura, depende de politicagens, depende de muita coisa lá dentro, mas vale você ter essa percepção de quando usar o RH, quando a relação com o seu chefe não está indo bem, principalmente. Porque o RH pode ser esse ponto de conciliação entre os dois. E principalmente o RH pode ser um aliado seu para você, por exemplo, sair da empresa numa situação que seja mais benéfica para você. Então, vou dar um outro exemplo. Na empresa que eu trabalhava, eu tinha um funcionário na minha equipe que muitas coisas, até antes de falar comigo, ele antes ia falar com o RH. E isso não era nem que ele não confiasse em mim, porque minha equipe confiava bastante em mim, modéstia à parte. Mas era uma questão de que, primeiro, ele sabia que eu também era estrangeira e que, assim como ele, eu também ia ter várias dúvidas em relação ao funcionamento de algumas dinâmicas de trabalho dentro de uma empresa aqui na Holanda. Então, várias coisas ele ia e perguntava para o RH. É uma relação que ele já tinha construído antes de eu assumir a equipe. E tem algumas situações que antes dele oficializar para mim, ele queria saber quais eram as possibilidades para poder depois tomar as atitudes que ele no fim da história tomou, né? Que quando eu estava saindo de licença maternidade, meu último dia para sair de licença maternidade, ele pediu demissão. E ele já vinha alinhando isso com o RH, por quê? Porque ele queria saber quais eram os direitos dele, dentro do contrato que ele tinha com a empresa, quanto tempo que ele tinha que anunciar que ele tinha que sair, quanto que ele ia receber, como ficaria financeiramente a situação dele, até para ele pessoalmente avaliar se era o momento dele fazer isso ou não, se ele tinha condições de pedir demissão ou não. Enfim, tinha uma série de coisas que eu não ia saber responder. E até acho que o nosso chefe, né, o meu chefe, que era holandês, também não ia saber responder. Então, de qualquer forma, a gente ia ir pro RH e ficar fazendo um meio de campo entre ele e o RH. Então, ele foi diretamente no RH. Ele teve essa conversa com o RH de que ele estava com essa intenção e que ele queria decidir sobre isso. O RH, né, nesse momento, não falou nada comigo, né? Porque ele também pediu que não falasse. E depois, quando ele tomou a decisão, ele veio, conversou comigo, pediu demissão formalmente para mim, me explicou toda a situação. E depois ele foi no RH e falou: realmente eu tomei a decisão de pedir demissão, conversei com a Aline e é isso. Então, assim, a gente até como gestor, agora eu me coloco do outro lado da história, né? Eu acho que na minha percepção, e talvez seja só a minha percepção, e gente ruim provavelmente não vai ter essa percepção, não tô querendo aqui dizer que eu sou a pessoa mais legal do mundo, mas é só que eu acho que o RH tem que fazer esse meio de campo mesmo, até para ajudar a gente gestor, não só a entender, mas a separar um pouco essa coisa do dia a dia que às vezes desgasta a relação com o funcionário e levar para um lado mais jurídico, mais legal da história, né? De como as coisas funcionam, quais são as possibilidades e o que a gente pode fazer pelo funcionário. Para que todo mundo se sinta, né, à vontade, para que todo mundo se sinta bem dentro dessa relação. Mas, como eu falei, às vezes, principalmente numa empresa pequena, às vezes a relação com o RH não vai ser tão benéfica e tão boa assim, mas a gente sempre tem que tentar enxergar o RH desta maneira, porque esse é o papel real do Departamento de Recursos Humanos. Então, não se sinta constrangido em falar com o RH, não fique pensando que você está, traindo o seu chefe, que você está indo lá falar mal do seu chefe. É sempre a maneira como você faz as coisas, né? Se você chegar lá mais uma maneira... Olha, eu ouvi isso, tenho dúvidas, isso tá certo, isso tá errado, né? Você chegar de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais
inocente até, né? Estou com dúvidas, tenho dúvidas e gostaria de esclarecer minhas dúvidas, o RH vai esclarecer, né? O RH da minha empresa, apesar de eu ter dúvidas do quão independente eles eram, eles me esclareciam várias coisas, mesmo quando eu saía, também fiz várias perguntas e eles me mandaram inclusive links do governo e mandaram várias informações. Enfim, o RH deveria ser esse campo neutro, deveria fazer esse campo neutro e a gente não deveria ter tanto medo ou tanta dúvida de conversar com eles quando alguma coisa na relação ali com o chefe não tá funcionando bem. É isso, espero que esse vídeo tenha assim esclarecido um pouco. O mais importante de tudo do que eu falei é buscar informação sempre, é pesquisar as coisas sempre, para não ficar numa situação desconfortável, mas principalmente vulnerável dentro da relação de trabalho com a empresa, para você não ficar numa relação abusiva com seu chefe, né? Porque isso é zoado para caramba, né? Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal caso você ainda não tiver inscrito. Deixa aqui nos comentários se você passou por alguma situação desconfortável com seu chefe. Deixa um joinha para esse vídeo, porque se foi bom, você tem que dar um joinha aí para contribuir aqui com o engajamento do canal. E muito obrigada por me assistir.